necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação e é quando se torna um castigo. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, né? Nossa casa de oração Ave Cristo. Que todos se sintam bem nessa casa, amparados pelos bons amigos espirituais. Que Jesus, nosso Mestre, ilumine a todos essa noite mais uma vez. O texto que foi lido, necessidade da encarnação. Esse texto está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o livro, Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. No capítulo 4, e esse capítulo 4 ele tem como título Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Essa frase ela foi tirada da Bíblia de uma conversa com Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um líder judeu, né, e do Sinédrio, um doutor da lei. Nicodemos pergunta para Jesus e Jesus responde, né, que o reino do céu só se alcança se nascer de novo. E com isso ele estava respondendo claramente que a gente precisa das encarnações para conseguir evoluir. Tá, mas afinal, não sei se todo mundo aqui já entendeu o que é encarnação e o que é reencarnação. Então vamos explicar assim. Deus nos criou como espírito, né, simples e ignorante. Quando eu ouvi essa palavra ignorante, sempre ligar ela à falta de conhecimento. Deus criou simples e sem nenhum conhecimento, iguais. E nos criou e nós vamos viver eternamente. O nosso espírito vai viver eternamente. E por isso que muitas vezes a gente fala que nós não somos daqui. Por sermos espírito, nós viemos do mundo espiritual. Mas por que a gente veio então aqui na Terra? Por que a gente encarna e reencarna? Então, encarnar, receber um corpo de carne é a primeira vez que tu vem, né? Quando tu vem mais de uma vez, a gente chama de reencarnação. É isso que nós chamamos. E é isso que vem acontecendo com a gente. Então, nós aqui hoje estamos vivendo uma das nossas vidas, uma das nossas encarnações, uma reencarnação. E aí, a pergunta é essa, a necessidade da encarnação. Por que a gente vem? Se nós somos espírito, por que a gente vem para a Terra? Lá como espírito, provavelmente deve ser muito melhor. Lá não sente fome, não sente frio, não tem doença, o trabalho não dói, né? E não se passa por tantas vicissitudes que nós passamos aqui. Então, por que a gente vem para cá? A gente vem porque nós precisamos desenvolver o nosso intelecto,
Por isso, quando se fala em encarnação, se faz uma comparação como a escola, como a classe escolar. Por que a gente coloca os nossos filhos com 6, 7 anos na escola? Né? Muitas vezes antes, eu prezinho e tal, mas eu vou com 6, 7 anos porque realmente é onde começa a contar, né, que é o ensino fundamental. Por que nós colocamos nossos filhos lá? Por que nós fomos para a escola com 6, 7 anos? Porque nós precisamos aprender, desenvolver a inteligência, né? Senão, o que aconteceria? Ficaria para trás. Nenhum pai, nenhuma mãe aqui, nós temos muitos pais, muitas mães aqui, não tira o filho da escola. Eu não vou mandar meu filho com 6, 7 anos para a escola, porque ele não precisa aprender. Não, isso não vai fazer falta. Ninguém pensa assim. Por quê? Porque todo mundo sabe que é importante o aprendizado que ele recebe na classe escolar. Isso vai ser fundamental para o futuro dele, não é isso? Então, desenvolver o lado intelectual, depois o lado moral, ou seja, o que é o moral? Aprimorar as nossas virtudes e os melhorarmos, nos tornar pessoas melhores, conseguir viver melhor com o nosso semelhante. É por isso que a gente está aqui. E também para reajustar aquilo que a gente fez de errado em vidas passadas. Por ter vivido vidas passadas, nós trouxemos bagagens, fizemos coisas boas, mas também fizemos muitas coisas que não foram boas. Então a gente está aqui de novo. E com a classe escolar, a encarnação também tem que ser respeitada como tal. Porque assim, o que a gente fala quando alguém repete o ano, não consegue passar? Eu noto que assim, as pessoas usam um termo assim, meu filho levou bomba. Um termo assim, eu acho que é engraçado. Levou bomba, não passou de ano, para repetir o ano. E não é uma coisa boa, né? Então, é a mesma coisa. Se a gente vem na Terra, na encarnação, e não consegue vencer, né? Não consegue resgatar, não consegue conviver, vencer aquilo que a gente não venceu numa vida anterior, a gente vai voltar para o mundo espiritual e depois vai retornar para cá novamente e repetir novamente a situação. E não é fácil hoje retornar para a Terra. Nós temos 8 bilhões de pessoas encarnadas na Terra. Temos 24 bilhões de espírito no mundo espiritual esperando para voltar para a Terra. É uma fila enorme querendo voltar para cá. E mesmo que vocês digam assim, mas eu não lembro disso, eu não pedi para vir para a Terra, vocês não fazem ideia. Nós imploramos para vir. Nós pedimos de joelho para vir para a Terra. Mas aí vocês poderiam me perguntar assim, mas tu fala que o mundo espiritual é melhor. E a gente implora para vir para cá. Por que a gente faz isso? Porque no mundo espiritual a gente reencontra aquelas pessoas da qual a gente teve diferenças, pessoas que a gente prejudicou e foi prejudicado. E a gente estuda, se prepara para voltar. Só que para voltar para a Terra é uma coisa complicada. Porque para te voltar para cá, para se dar uma nova encarnação para uma pessoa voltar para cá, é preciso, primeiro, que tenha um pai e uma mãe disposto a receber essa pessoa. E vocês notarem que hoje em dia está mais complicado. Há 30, 40, 50 anos atrás, as pessoas tinham muitos filhos. Hoje, as pessoas não querem ter mais filhos, ou têm muito poucos filhos. Assim, é raro um casal com 3 ou mais filhos, é raro. A maioria das pessoas é um filho, tem gente que não está nem querendo ter mais filho. Então, torna mais difícil voltar para a Terra, conseguir um pai e uma mãe que nos aceitem para vir para cá. Segundo, é preciso um protetor que aceite ser nosso anjo de guarda e vir para cá, porque ele vai vir e vai nos acompanhar desde o berço
até o túmulo. Ele vai ter responsabilidade de cuidar da gente. Não é fácil conseguir que se dispõe a fazer isso. A gente tem muitos irmãos que nos amam no mundo espiritual. Terceiro, nós precisamos ter na Terra, no mesmo momento, as pessoas que nós prejudicamos ou fomos prejudicados, para que a gente encontre essas pessoas que vão ser nosso pai, nossa mãe, marido, esposa, filhos. Filhos geralmente é resgate. Geralmente filhos são nossos resgates, que muito provavelmente a gente prejudicou em outras vidas e vem nessa para a gente reajustar. Como filho, e mãe, como filho e pai, para se amarem, né, e conseguirem superar aquela desavença. Por isso que é tão difícil viver em família. Porque é na família que vem os nossos desafetos. Porque é onde a gente precisa perdoar e ser perdoado. E para encontrar todo mundo ao mesmo tempo, leva tempo preparar isso. Vocês imaginam, tem que vir o pai, a mãe, eles vão se encontrar numa idade que vão casar, vão ter a gente como filho, depois a gente vai casar, vai ter filho, e tudo isso é uma cadeia de resgate, além daquelas outras pessoas que se aproveitam para a gente encontrar, que são tio, tia, que são no nosso emprego, que são na nossa rua, na nossa vila, pessoas que a gente encontra que também são importantes para a gente reajustar, se acertar. Então é muito difícil conseguir encarnar, por isso valorizem isso. Valorizem o fato de estarem hoje na Terra nesse momento, porque isso é raro. A gente não sabe, se não aproveitar essa encarnação agora, o que vai acontecer. Daqui a pouco o tempo vai passar e a gente vai voltar para o mundo espiritual. E tem um outro problema. Tem uns que vêm para cá e vivem tão mal, mas tão mal, esquecem de Deus, se grudam no lado material, saem fazendo maldade, outros perdem o gosto pela vida, entram em depressão, cometem suicídio e vai por aí afora. Esses irmãos nossos perdem o corpo físico, não quiseram aprender nada do lado espiritual, ficam aqui presos, vagando. Muitos, inclusive, perto da gente, se a gente der abertura, tentando viver a nossa vida, já que eles não conseguiram viver a deles. Então isso também a gente tem que, né, fechar a porta com a oração, né, com esse lado de desenvolvimento espiritual, de vir a um centro espírita, de ir no templo, seja religioso, seja ele qual for, de ler coisas edificantes, de melhorar os nossos pensamentos, de falar menos palavrão possível, de ficar longe das drogas, longe da bebida, do que for, né, que prejudica essa nossa caminhada. Vocês notaram como é complicado? E a gente está aqui e tem uma chance de ouro. Então vamos cuidar daqueles que Deus nos designou para cuidar. Bem rapidinho, tem 3 tipos de encarnações. E as 3 podem fazer parte de uma mesma pessoa. A gente vem, pode ser por prova. O que é a prova? Uma encarnação que seja uma prova. A gente vem para passar por uma experiência que a gente não passou antes. Por exemplo, nessa eu venho e quero ser médico, quero ser enfermeiro, quero ser advogado, que foi uma coisa que eu não fui na vida anterior. E faço isso, se fizer isso com amor, é uma prova. É como se estivesse na escola. Como é que sabem que nossos filhos ou a gente mesmo aprendeu quando a gente está na classe escolar? O que o professor faz? Ele faz uma prova para saber se a gente aprendeu, não é isso? É a mesma coisa com a nossa encarnação. Então, essa é uma prova. A expiação, que é a segunda forma, é passar por aquilo que a gente fez de errado e dessa vez consertar. Porque aquilo que a gente plantou lá atrás, na outra vida, ou mesmo nessa ainda, a gente vai colher. Por isso que é importante a gente pensar bem antes de a gente tomar uma decisão e prejudicar alguém.
falar mal de alguém, não perdoar, guardar mágoa, porque isso vai, em algum momento, nos trazer problema. E por último, a missão. E a missão não é só dos grandes missionários. Jesus era um missionário, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Franco, são missionários, mas tem pequenas missões que são importantes. Ser pai, ser mãe é uma missão, cuidar de alguém. Ser professor, que é uma missão mais bonita que ser professor, tu cuidar de uma classe, do filho dos outros, educando, ensinando e colocando no caminho do bem. Médico, né? Líderes religiosos, toda pessoa, né, que tem alguma liderança com pessoas e faz isso com amor, isso é uma missão. Só que ela tem que tomar cuidado, porque às vezes essa missão se vira contra a pessoa quando ela não faz isso direito. Quando ela não respeita, né, aquilo que Deus designou para ela. Então é isso, gente. Vamos aproveitar essa encarnação. É tão rápido. Lembre-se, nós somos espíritos e vamos viver eternamente. E nós estamos agora nessa encarnação e ela é rápida. Daqui a pouco a gente vai voltar para o mundo espiritual. Vamos aproveitar para fazer da melhor maneira possível. Jesus ilumine o caminho de todos.